A brisa suave da manhã de março soprava pelas janelas abertas do escritório de Carlo Ancelotti na sede da CBF, no Rio de Janeiro. 3 meses haviam se passado desde que o técnico italiano aceitou o desafio de comandar a seleção brasileira, um sonho que nunca imaginara que se tornaria realidade aos 65 anos de idade. Do lado de fora, o Cristo Redentor estendia os braços sobre a cidade maravilhosa, como se abençoasse aquele momento histórico. Carlo tomava seu café expresso matinal enquanto revisava os relatórios dos jogadores convocados para os próximos amistosos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Casemiro, Alisson, nomes que ele conhecia bem dos seus anos no Real Madrid, agora sob sua responsabilidade vestindo a sagrada camisa amarela. É surreal, pensava consigo mesmo, lembrando-se de como tudo começou. A ligação havia chegado em uma noite fria de dezembro em Madrid. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falava em português pausado, sabendo que Carlo entendia bem o idioma após décadas convivendo com jogadores brasileiros. Mister Ancelotti, o Brasil precisa de você. Queremos que você nos leve de volta ao topo do mundo. Carlo havia ficado em silêncio por longos segundos. Treinar uma seleção nacional era algo que sempre estivera em sua lista de sonhos não realizados. E o Brasil? O país do futebol arte, da magia de Pelé, Ronaldinho, Kaká? Era uma oportunidade única. Quando posso começar? Foi sua resposta. Agora, 3 meses depois, Carlos se encontrava no centro de treinamento da Granja Comari, em Teresópolis. O sol escaldante de março incidia sobre os gramados perfeitos onde a seleção se preparava para os amistosos contra a Argentina e Uruguai, os primeiros jogos oficiais sob seu comando. Os jogadores haviam se adaptado rapidamente ao seu estilo. Ancelotti sempre fora conhecido por sua capacidade de unir vestiários, de transformar grupos de estrelas em verdadeiras famílias. No Brasil, isso parecia ainda mais natural. A cultura calorosa e acolhedora dos brasileiros combinava perfeitamente com sua filosofia de liderança baseada no respeito e na confiança mútua. Mister, chamou Vinícius Júnior durante o treino tático, minha família quer conhecê-lo. Posso trazê-los no próximo fim de semana? Carlos sorriu. Essa era exatamente a diferença que ele havia notado no Brasil. O futebol aqui não era apenas profissão, era família, era comunidade, era vida. Claro, Vini. Família é sagrada, respondeu, ajustando a posição do atacante no campo. Era uma frase que ele repetia constantemente. Família. A palavra ecoava em sua mente de forma especial naqueles dias. David, seu filho, estava ocupado demais com suas responsabilidades como técnico assistente no Real Madrid para visitá-lo. Maria, sua esposa, dividia o tempo entre Londres e Rio. Pela primeira vez em décadas, Carlos se sentia um pouco sozinho, mesmo cercado por 23 dos melhores jogadores do mundo. Era uma terça-feira típica de treino quando tudo mudou. Carlos estava concentrado observando um exercício de finalização quando foi interrompido por Marcelo, um dos funcionários mais antigos da CBF. Mister Ancelotti, disse o homem ofegante, segurando uma caixa pequena e elegante embrulhada em papel dourado. Chegou isso para o senhor. Disseram que era muito urgente. Carlo pausou o treino e se aproximou, intrigado. A caixa era pesada e tinha um cartão anexado com uma caligrafia elegante, para o grande Dom Carlo, com admiração eterna. Um presente de quem nunca te esqueceu. Com amor e saudade. Quem trouxe isso? Perguntou Carlo. Um rapaz jovem, italiano pelo sotaque. Disse que era muito importante e que você entenderia quando abrisse, respondeu Marcelo com um sorriso misterioso. Carlo balançou a cabeça, imaginando qual ex-jogador ou torcedor apaixonado teria feito aquele gesto. Em mais de 30 anos de carreira, havia recebido milhares de presentes de admiradores ao redor do mundo. Levou a caixa para sua sala e a abriu cuidadosamente. Dentro, envolvida em um tecido de veludo azul, estava uma bola de futebol oficial da Copa do Mundo de 2002. O couro estava impecável, como se tivesse sido preservado em uma redoma de vidro por mais de 2 décadas. Os detalhes dourados brilhavam como no primeiro dia. Carlo pegou a bola com reverência. A Copa de 2002 no Japão e Coreia do Sul havia sido especial. Ele assistira como torcedor, pois naquele ano ainda estava se estabelecendo como técnico. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, aquela seleção brasileira havia encantado o mundo. Que nostálgico, pensou, girando a bola em suas mãos. Mas quando virou a bola para examinar o outro lado, seu coração literalmente saltou no peito. Ali, escrito em uma caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar do universo, estava uma única palavra: papá.
As mãos de Ancelotti começaram a tremer. Aquela não era qualquer assinatura. Era exatamente como David escrevia quando tinha 12 anos, naqueles dias em que o garoto ainda sonhava em ser jogador de futebol antes de descobrir sua verdadeira paixão pelo lado técnico do esporte. Carlos se sentou pesadamente em sua cadeira, a bola ainda em suas mãos trêmulas. Memórias começaram a invadir sua mente como uma avalanche de emoções. Lembrou-se de David criança, correndo pelo gramado do Milanello durante os treinos do Milan. O menino que ficava horas observando o pai trabalhar, fazendo perguntas sobre táticas, sobre como motivar jogadores, sobre a psicologia do futebol. O garoto que chorava quando o Milan perdia e pulava de alegria a cada vitória, como se cada resultado fosse pessoalmente seu. Papá, um dia vou trabalhar com você, David havia dito uma vez, aos 10 anos, depois de assistir o pai conquistar mais uma Champions League. E eu estarei esperando, meu filho, Carlo havia respondido, abraçando o menino. Mas havia algo mais na bola. Embaixo do papá, com uma letra diferente, mais madura e refinada, estava escrito em português: obrigado por me ensinar que o futebol é sobre família. Obrigado por todos os sacrifícios. Nos vemos muito em breve. Te amo, papá. David. Carlo Ancelotti, o homem que havia conquistado 5 Champions League, que comandará os maiores clubes do mundo, que mantivera a calma em finais históricas, começou a chorar como uma criança. As lágrimas escorriam por seu rosto bronzeado pelo sol brasileiro enquanto ele apertava a bola contra o peito. David estava vindo ao Brasil. Seu filho, agora com 34 anos e técnico assistente respeitado no Real Madrid, havia conseguido uma folga especial para visitá-lo durante a primeira convocação mais importante de sua carreira no comando da seleção. A porta se abriu delicadamente e Casemiro entrou, parando imediatamente ao ver o técnico emocionado. Mister, desculpa, eu não sabia, está tudo bem? Carlo limpou os olhos rapidamente, mas não conseguiu esconder o sorriso que se espalhou por seu rosto. Casemiro, meu amigo, está tudo mais que bem. Meu filho está vindo me visitar. David, perguntou o volante, que conhecia bem a família Ancelotti dos tempos de Real Madrid. Que notícia incrível! Quando ele chega? Não sei ainda, mas deve ser em breve. Ele disse muito em breve, respondeu Carlo, ainda segurando a bola. Casemiro sorriu e se aproximou. Posso ver a bola? Carlo a entregou com orgulho. É da Copa de 2002. David guardou todos esses anos. Cara, que presente especial. E olha só essa dedicatória. O futebol é sobre família. Isso é muito bonito, mister. É verdade, Casey. No final, tudo se resume a isso. Todas as vitórias, todos os títulos, nada disso vale a pena se não temos nossa família para compartilhar. Naquela noite, Carlo mal conseguiu dormir. Ficou imaginando quando David chegaria, como seria o reencontro, se ele aprovaria suas decisões táticas para a seleção. Às 5 horas da manhã, desistiu de tentar dormir e foi caminhar pelos jardins da Granja Comari. O telefone tocou quando ele estava observando o nascer do sol sobre as montanhas de Teresópolis. Papá? David? Meu filho querido. Recebi seu presente. Gostou? Eu guardei essa bola por mais de 20 anos, esperando o momento certo para te dar. Por que agora? Porque nunca te vi tão feliz quanto nas suas entrevistas falando sobre treinar o Brasil. E por quê? David fez uma pausa dramática. Porque estou aqui no aeroporto do Galeão e queria te fazer uma surpresa. Carlo quase deixou o telefone cair. Você está no Rio? Agora? Cheguei há 1 hora. Peguei o primeiro voo depois que consegui uma semana de folga. Quero estar aqui para seu primeiro jogo oficial com a seleção. 2 horas depois, um carro oficial da CBF parava na entrada da Granja Comari. Carlo estava esperando, nervoso como um garoto antes de seu primeiro encontro. David saiu do carro sorrindo, mais alto e mais maduro do que Carlo se lembrava, mas com os mesmos olhos brilhantes de quando era criança. Pai e filho se abraçaram em silêncio por longos minutos, enquanto alguns jogadores observavam emocionados de longe. Bem-vindo ao Brasil, filho, disse Carlo finalmente. Obrigado por me ensinar que os sonhos podem se realizar em qualquer idade, papá, respondeu David. Durante os dias seguintes, David acompanhou todos os treinos, observando atentamente como seu pai trabalhava com os brasileiros. Ficou impressionado com a química que Carlo havia desenvolvido com os jogadores, com a forma natural como ele se adaptara à cultura brasileira. Você está diferente aqui, comentou David uma noite, enquanto jantavam na sala dos técnicos. Como assim? Mais leve,
mais feliz. Como se tivesse encontrado algo que estava procurando sem saber. Carlo refletiu por um momento. Talvez seja verdade. Há algo especial no futebol brasileiro. Eles jogam com o coração, como você fazia quando era pequeno. O dia do amistoso contra a Argentina chegou como um sonho. No Maracanã lotado, com David na arquibancada reservada às famílias, Carlo viveu uma das noites mais especiais de sua carreira. O Brasil venceu por 2-1, com gols de Vinícius Júnior e Rodrigo, em uma partida que mostrou toda a identidade que Ancelotti estava construindo na seleção. Após o apito final, Carlo não correu para comemorar com os jogadores. Olhou diretamente para a arquibancada, encontrou David aplaudindo de pé, e apontou para o filho. Naquele momento, Carlo Ancelotti compreendeu que não importava quantos títulos havia conquistado pelo mundo, Champions League, campeonatos nacionais, Copas, nada se comparava à alegria de compartilhar seus momentos mais importantes com quem realmente amava. Depois do jogo, David desceu ao gramado e abraçou o pai novamente. Estou orgulhoso de você, papá. Sempre estive. E eu de você, meu filho. Obrigado por vir. Sempre vou estar aqui quando você precisar. Afinal, você me ensinou que o futebol é sobre família. Carlos sorriu, lembrando-se das palavras escritas na bola de 2002, que agora ocupava um lugar especial em sua mesa de trabalho na Granja Comari, ao lado de todas as suas outras conquistas. Mas essa, ele sabia, era a mais preciosa de todas. 6 meses depois, quando o Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com uma campanha impecável, Carlo estava novamente segurando aquela bola dourada, agora acompanhado de David, que havia aceito um convite para se juntar à comissão técnica da seleção. Pronto para conquistar o mundo junto comigo, filho? Perguntou Carlo. Sempre estive pronto, papá. Sempre. E ali, sob o céu infinito do Brasil, pai e filho se prepararam para escrever mais um capítulo de uma história que começara décadas antes, mas que agora ganhava um novo significado. O futebol realmente é sobre família.